Olá, galerinha! O que vocês acham de hoje a gente inaugurar a nossa nova apostila de história, hein? Eu adoro novas apostilas. Isso quer dizer que a gente já estudou bastante, isso quer dizer que a gente já adquiriu muito conhecimento, que a gente já trabalhou sobre os tipos de habitações. Vocês lembram os tipos de habitações diferentes que a gente viu? Castelo, adobe, glue, muita coisa diferente, né? Aqui a gente está muito acostumado a ver prédios, apartamentos, casas e nem imagina como é a cultura de outros países. Mas eu acho isso muito legal. Então agora vocês vão abrir a apostila de vocês, a nova apostila de vocês de história, na página 2. E aqui a gente vai ver agora o trabalho na história. Agora a gente vai discutir um pouquinho sobre como era esse trabalho. E aqui diz o seguinte: o trabalho faz parte da vida dos seres humanos desde os tempos mais antigos. Neste capítulo você vai estudar algumas permanências quer dizer o que permaneceu, o que ficou, e mudanças, o que não precisava mais, nas formas do trabalho no decorrer da história. O trabalho através do tempo. Então aqui a gente tem uma obra da Tarsila do Amaral, tá? E diz o seguinte: observe esta obra que representa um trabalho muito comum em outros tempos. Depois converse com seus colegas sobre as perguntas a seguir. Então aqui a gente tem um homem com muitas frutas, tem um pássaro aqui, né? Dá pra ver que ele tá na água, é um barco, que ao mesmo tempo parece ser uma cesta. E aqui diz assim: o vendedor de frutas, uma obra de Tarsila do Amaral, ela pintou no ano de 1925. Qual é o trabalho do homem representado na obra? O que ele é? Ele é um vendedor de frutas. No lugar onde você vive, existe esse tipo de trabalho? Existem essas pessoas que vendem frutas? Que tipo de trabalho existe no local onde você vive? É uma infinidade. Vamos citar alguns? Qual é a profissão dos pais de vocês? Qual é a minha profissão? Que trabalho eu exerço na escola? Então, a gente, só nessas duas perguntas aí, no mínimo umas 2, 3 respostas vocês já adquiriram esse conhecimento. O trabalho na cidade e no campo. Então, ali, os primeiros seres humanos realizavam diversos trabalhos: caça, prática de agricultura, pesca e criação de artesanato. Aos poucos, o trabalho foi aperfeiçoado e diferentes profissões surgiram, tanto na cidade quanto no campo. Nesta imagem, observe a representação do trabalho de vendedores de outros tempos. Então, olha só, vê se parece com o centro da nossa cidade. Eu acho que não. Nessa imagem, observamos a representação do trabalho de alguns profissionais, como o alfaiate, responsável por fazer e vender roupas, o boticário, que não é a loja de perfumes. O boticário era quem preparava e vendia os produtos de uso medicinal, ele era o farmacêutico. É que depois de um tempo, os farmacêuticos, os boticários dessa época, também começaram a vender coisas que eles faziam com ervas e plantas da sua região, para também perfumar os ambientes e as pessoas. Por isso que o nome da loja, o Boticário, representa essas pessoas que trabalhavam com produtos medicinais e produtos aromáticos, né, que tem cheiro nessa época. E esses profissionais eram muito comuns na cidade do passado. Não tinha lojas de roupa, tinha o alfaiate. Você comprava um pedaço de tecido na loja, né? Na loja não, era no armazém. Aonde vendia tecido, também vendia comida, aonde também vendia bebida, era tudo meio junto. E levava para o alfaiate, para ele tirar essas medidas e fazer uma roupa sob medida, bem personalizada. No passado, os alimentos produzidos no campo
eram vendidos nas ruas das cidades e entregues nas casas dos consumidores de um jeito muito diferente do que ocorre na atualidade. Não tinha mercado. Então vinha direto do campo, as pessoas traziam no campo, com carro de boi, com carroça, e vendiam no centro da cidade, assim mesmo, sem lojas, ou em barracas, ou entregava direto na casa das pessoas. Então o delivery não é algo tão novo assim, né? Observe exemplos disso nas imagens a seguir. Nessa imagem, observamos escravizados carregando leite. Mais uma obra do Debré. Lembram do Debré? Naquela época, esse produto originado no campo e levado até a cidade precisava ser consumido em pouco tempo, pois não existia geladeira. Então, era tirado direto da ordenha, da vaca, e já levado direto para a cidade para vender o mais rápido possível, porque poderia esse leite azedar, talhar. Atualmente, o leite produzido no campo geralmente é transportado por caminhões até uma indústria, onde recebe cuidados para não estragar. Depois de embalado, o leite é vendido em pequenos ou grandes mercados. Olha quanta diferença! Como é que o leite chegava na casa dessas pessoas nessa época, 1827, e como o leite chega hoje na nossa casa. Então aqui a gente tem essa imagem aqui, olha só. Observem que essa imagem, ela vem de encontro com aquela primeira imagem que a Tarsila do Amaral pintou. Essa aqui, olha só. Se a gente observar um pouquinho, elas têm semelhanças. Essa é uma foto, aquela é uma pintura, mas elas têm semelhanças no contexto delas. Então aqui, vendedor de frutas, é uma fotografia do Mark Ferrez, tá? Com base na sua observação, marque um X nas respostas corretas. Essa imagem é de uma pintura ou de uma fotografia? O que essa imagem mostra? Um vendedor de roupas ou um vendedor de frutas? O que é possível descobrir por meio dessa imagem? Que o comércio era realizado apenas em mercados ou o comércio era ambulante? Ambulante quer dizer nas ruas. Existe há bastante tempo. Agora aqui para conversar. No decorrer do tempo, que mudanças ocorreram no trabalho dos vendedores? Vamos pensar um pouquinho hoje nos vendedores. Nesse vendedor de fruta aqui, Hoje a gente sabe que existem pessoas que saem lá do campo e trazem frutas para vender, verduras para vender na cidade. Mas é desse jeito que eles ficam? É desse jeito que eles trazem as frutas? Como é que nós compramos? Onde que nós vamos para comprar as nossas frutas? Agora, esse joguinho aqui vocês vão fazer em casa com a família de vocês, tá? Olha só, a tecelagem é o trabalho de tecer fios, entrelaçando-os para produzir tecido. Ele existe desde os tempos muito antigos. Nesse jogo, forme dupla com um colega para conhecer um pouco da tecelagem. Do material de apoio, recorte o dado e uma das peças coloridas para representar você no tabuleiro. Alguém bateu na porta, eu atendi e já voltei. Então aqui vocês vão brincar, jogar o dado e conhecer cada casinha dessa aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho desses tecelões, tá? Então, as páginas 6 e 7, todas elas é um jogo de tabuleiro bem legal. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres trabalhadoras. No passado, em muitas sociedades, o trabalho feminino era restrito às atividades domésticas, como organizar e limpar a casa, cuidar dos filhos, cozinhar e costurar. Então, durante muito tempo, as mulheres só faziam isso, elas não podiam sair para trabalhar, elas não podiam ganhar dinheiro, né? Então, era um pouco um trabalho bem patriarcal, só os homens poderiam fazer isso. Então aqui a gente tem uma imagem das mulheres costurando, bordando em casa. Então aqui o nome dessa imagem, né, que é uma tela, uma pintura, Costureiras Trabalhando, do João Marques da Silva Oliveira, que ele pintou no ano de 1884. Bastante tempo, né? Então aqui fala o seguinte: com base na sua observação,
Responda essas perguntas. Qual é o trabalho representado na obra? Marque com X a alternativa que indica o local onde ocorre essa atividade. Está acontecendo numa fábrica ou numa moradia? O trabalho representado na obra existe na atualidade? Explique o que mudou nesse trabalho com o tempo. Então, o que elas estão fazendo aqui, ainda existe? Mas o que mudou? E aqui, conquistando espaço. Na folha anterior, a gente viu que elas ficavam apenas em casa, mas agora, olha só o que já aconteceu. Atualmente no Brasil e em muitas partes do mundo, é comum haver mulheres trabalhando nas mais diversas profissões. São advogadas, engenheiras, médicas e até astronautas. Anna Fisher nasceu em Nova York em 1949. Formada em medicina, ela foi selecionada pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, para formar o primeiro grupo de mulheres astronautas do país. Anna foi a primeira mulher a viajar para o espaço em 1984. Vamos pesquisar como o trabalho de homens e mulheres mudou no decorrer do tempo? Busque informações em livros ou na internet para responder essas perguntas. Letra A. Escreva o nome de duas profissões que eram frequentemente ligadas às mulheres no passado. O que apenas as mulheres faziam no passado? Agora escreva o nome de duas profissões que eram frequentemente ligadas aos homens no passado. Vocês podem pesquisar o seguinte: profissões que eram ligadas às mulheres no passado. Vocês vão botar isso no Google, já vai aparecer bastante coisa. Profissões que eram ligadas aos homens no passado, também vai aparecer. Atualmente, essas profissões são realizadas por homens e mulheres? Sim ou não? Justifique a sua resposta. Justifique quer dizer o porquê, certo? Então, aqui, a letra D não vai precisar fazer. Nós finalizamos as nossas atividades com essa pesquisa, tá? Façam essa pesquisa que vocês vão ver coisas bem legais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais como era no passado e como é hoje e tenham aproveitado bastante essa aula. Certo, meus amores? Um beijo e até a próxima aulinha.